alegria eu posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Por sua alegria eu posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, Ele virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos sempre. Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz. Foi tentado, não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o meu Senhor. Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz. Foi tentado e não pecou jamais. Não pecou. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, Ele virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos sempre. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, Ele virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos sempre. Ele é o nosso Senhor. Boa noite, irmãos. A paz. Estamos aqui abrindo mais um culto, amém? Mais um culto da geração eleita. Quero te dizer boa noite, primeiramente. Irmão, que você é muito bem-vindo no culto de hoje. Que Deus, primeiro, se acomode na sua casa, amém? Crie um ambiente de oração. Crie um ambiente propício para que Deus possa habitar na sua casa, no seu coração. Comece a orar, comece a bendizer a Deus, amém? Porque Ele sabe o que passa no seu coração. E hoje, apesar de eu não vou ler um texto, eu vou dizer para você que não busque soluções para esse tipo de tempo em pessoas, mas sim em Deus.
Amém? Vamos começar a orar em nome de Jesus. Feche seus olhos, comece a orar em nome de Jesus. Deus está nesse lugar. Amém. Em nome de Jesus. Comece a orar aqui, em nome de Jesus. Comece a orar, amém? Deus, Ele está nesse lugar. E Ele é o seu Senhor, o seu Salvador. E Ele veio para te dar mais uma chance de adorar o nome dEle. Amém? Em nome de Jesus, comece a orar, Pai. Viemos hoje agradecer novamente mais um dia que o Senhor nos deu, a nossa casa, a nossa família. Mais um dia que o Senhor nos acomodou, mais um dia que o Senhor deu uma nova chance de te adorar, te louvar, te bendizer, engrandecer o teu nome, amém? Senhor, nós aprendemos, nós sabemos que o teu propósito nas nossas vidas, Deus, é necessário, e que se nós não vivermos em teu propósito, podemos até viver, mas não felizes, Pai. Deus, sabemos que tu és o Rei, que tu és o Senhor, aquele que planeja, aquele que sabe o que fazemos, sabe o que dizemos e o que temos em nossos corações, Deus. Pedimos perdão se em algum momento, Deus, pecamos. Pedimos perdão se em algum momento, Deus, deixamos de buscar a Tua Palavra, deixamos de crer no Senhor, Deus. Pedimos perdão. Pai, eu oro pelas pessoas que estão entrando no culto agora. Eu oro por essas pessoas para que o Senhor toque elas, Pai, no culto de hoje. Em nome de Jesus, porque sabemos que Tu és a chave para toda a porta, Tu és a chave para o coração de todas essas pessoas. Então, irmãos, louve em nome de Jesus, porque só o Senhor sabe o que há em nosso coração, o que há dentro dele, amém? Irmãos, continue orando, continue glorificando a Deus em nome de Jesus. Boa noite, igreja, amém? Glória a Deus. Nós estamos felizes por estar aqui em mais um culto, amém? De edificação da geração eleita. Nós estamos aqui porque nós cremos que apesar de nós estarmos vivendo uma guerra, nós estamos vivendo algo espiritual, uma guerra espiritual nas regiões celestes, aqui nesse mundo. Nós temos um general chamado Jesus Cristo, amém? Ele é o nosso Senhor dos exércitos. Então nós não precisamos temer, porque Ele vai à frente de nós. Ele vai à frente. E eu gostaria que vocês agora, aí na sua casa, se levantassem em nome de Jesus com autoridade, amém? Com alegria, declarassem essa canção na sua casa. Levanta e começa a marchar, como diz essa canção, amém? Glória a Deus. Marcha, seu exército poderoso é, na sua glória será vista em toda a terra. Amém, glória a Deus. O canto da vitória, glória a Deus. Diga glória a Deus aí na sua casa, amém? Nós vamos vencer essa batalha. Oh, Senhor Jesus, nenhuma arma prevalecerá contra a igreja do Senhor, porque Ele é o nosso general. Ele é o nosso general. Declare essa canção, que o nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Nenhum inimigo vai nos resistir, porque Ele vai à nossa frente. Glória a Deus. O general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, Senhor Deus, pelo Messias nós marchamos. Pelo Messias, porque a chave da vitória está nas suas mãos, que vai nos levar a possuir a terra prometida, a terra que Ele tem prometido para o seu povo. Oh, Senhor Deus, pelo Messias nós marchamos com a chave da vitória. Aleluia! Prometida, Senhor, aleluia! O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus, dê um brado de júbilo na sua casa e declare pelo Messias. Nós podemos marchar porque Ele tem a chave da vitória. A palavra de Deus nos diz e nos garante que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e com Ele está a nossa vitória. Com Ele nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores com
general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo. Diga isso na sua casa, declare que nenhum inimigo vai te resistir, nenhum inimigo vai resistir a sua família. Nenhum inimigo vai resistir a palavra de Deus a se cumprir na sua casa. Glória a Deus, aleluias. Oh Senhor Jesus, nós declaramos, Pai, nós declaramos essa noite, Pai, que Tu és o nosso general, Senhor. Tu és o nosso general, Senhor. Nessa noite, Pai, nós somos mais que vencedores, porque nós temos o Senhor, Pai, que vai à nossa frente e destrói tudo aquilo tudo aquilo que o inimigo tenta fazer contra a tua igreja, porque a tua palavra diz que uma arma forjada prevalecerá contra a igreja de Cristo. Comece a dar uma salva de palmas na sua casa, comece a adorar a Deus e falar obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz mais que vencedores sobre toda a guerra. E a palavra de Deus diz que nós não teríamos que pelejar, tão somente vamos olhar a salvação do Senhor e vamos nos calar e contemplar. Por isso que nós podemos adorar a Deus neste momento, por isso que nós podemos colocar o nosso coração diante dele. Oh Senhor Jesus, glórias ao teu nome, Senhor. Nós podemos te adorar, porque o Senhor é o nosso grande eu sou. Oh Deus, comece a cantar essa canção na sua casa, comece a cantar, oh, com uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor, aleluia. Quero estar perto do teu coração, amar a palavra, ouvir tua voz, ver ossos secos, convido outra vez. Comece a declarar e a profetizar que você vai ver ossos secos se levantando. Oh Deus, glórias ao teu nome. Santo, Santo, Tu és, Senhor. Poderoso Tu és, Senhor. Oh, Tu és o nosso grande eu sou, que é digno, Pai, digno. Não há outro, poderoso, o grande eu sou. Aleluia. Tu és nosso grande eu sou, O grande Pai. eu sou. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Comece a declarar isso. Montanhas se abalam, demônios fugirão,
as coisas têm que ser submetidas à presença do grande eu sou, ao Rei dos reis, Senhor dos senhores. Em tua presença, todas as coisas têm que se prostrar. A tua palavra diz que vai chegar um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Rei. Amém? Glória a Deus. Então eu creio que você declarou essa canção, que você declarou que o seu general é Cristo, que Ele é o teu grande eu sou. Neste lugar, que o ambiente, que a presença de Deus invada a sua casa. Amém? Que a presença de Deus invada o seu coração. Que você comece a entender que a presença dEle, na presença dEle, todas as coisas são desfeitas, todas as coisas, tudo aquilo que é mal tem que cair por terra, porque a presença de Deus é santa, é poderosa. A Bíblia diz que Ele venceu a morte, amém? Então eu gostaria que vocês fizessem mais uma oração comigo, colocassem sua mão no coração e declarassem assim: Senhor Jesus, eu estou aqui diante de Ti, Pai. Deus, eu declaro que a minha vida, que a minha casa e que tudo que eu sou e tenho é do Senhor e é para o Senhor, Pai. Nós declaramos nessa noite o Teu poder, a Tua glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém? Glórias a Deus. Você pode se assentar por um minuto. Amém? Amém, igreja, graça e paz, boa noite. Vamos abrir a palavra lá em João 8, no versículo 47. Amém? Pode achar. João 8, no versículo 47. Diz assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Pertencem a Deus. Então aqui na primeira parte desse versículo ele é bem claro. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Se Deus, meu irmão, Ele está falando, a todo momento Ele está falando. Mas nós devemos estar dispostos a ouvir o que Ele está falando para nós, amém? Para a igreja dEle. Ele não deixa o seu povo desamparado. Ele é um Deus que conduz o seu povo, amém? Então, em Isaías, no capítulo 1, versículo 19, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra, amém? Então, querer, meu irmão, se quiser, todo mundo quer, amém? Mas e se me ouvir? Todo mundo ouve o Senhor? Todo mundo dessa terra ouve o Senhor? Ouvir o Senhor são para os filhos dele, são para aqueles que pertencem a Ele, amém? Como está escrito, vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então aí está a diferença de alguém que serve ao Senhor, de alguém que não serve ao Senhor. Ele ouve a voz, ele ouve a voz do Senhor, o que o Senhor está falando, amém? Então Deus está falando nesses dias, nesse ano, que Ele é o nosso Jeová Jireh, amém? Que Ele é o nosso Deus provedor. Então ouça a voz do Senhor falando para você. Todo dia declare: o Senhor é meu Jeová Jireh, Ele é o meu Deus provedor, amém? Então, aí está a diferença de quem serve ao Senhor, de quem não serve ao Senhor. É ouvir. E no capítulo 14 de João mesmo, no verso 21, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Então Jesus, Ele quer se revelar a nós. Nesses dias Ele tem se revelado a nós, amém? Então, nós temos que simplesmente ouvir a Deus. Como diz a palavra, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, amém? Então, quem tem os meus mandamentos lhes obedece, esse é o que me ama. Então, se nós amamos o Senhor, nós obedecemos os seus mandamentos, nós ouvimos o que Ele tem falado para nós esses dias, amém? Ele tem uma palavra de bênção, de vitória. Antes mesmo de tudo isso acontecer, Ele já tinha nos falado, já tinha nos dado a vitória, né? Amém? Então, eu quero que você creia com todo o seu coração. Jesus é tudo que nós precisamos.
Jesus é tudo o que nós precisamos, assim como a Lu disse aqui no momento do louvor. Jesus é tudo o que nós precisamos. Há poder no nome de Jesus. Há poder para esse vírus ele ser aniquilado, para ele ser varrido dessa terra. Amém? Nós temos que crer nisso, que Deus ele vai varrer esse vírus. Parece loucura, quem ouvir a gente falar isso vai falar que a gente está ficando louco. Mas não, Deus ele tem uma palavra de provisão, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para nós. Amém? Que por mais que as coisas pareçam que estão, agora vai fechar tudo de novo aqui em Cuiabá. Por mais que as coisas pareçam estar dando tudo errado, Deus ainda está no controle, amém? Deus ainda está no controle, a palavra dele é viva e é eficaz, ela é poderosa, a palavra do Senhor é poderosa, amém? Então, meu irmão, eu queria até aqui falar que semana passada eu me recuperei, eu estava hoje, no caso, é o último dia meu, é o 15º dia que eu estava com o coronavírus, então passei 2 semanas bem ruim, mas agora eu já estou bem melhor, glória a Deus. Mas assim, eu percebi que o vírus, ele foi, em mim, ele foi tendo ciclos. E um dia eu comecei com muita dor no corpo, uma leve garganta doendo, e aí ele foi evoluindo. Aí num final de semana eu fiquei bem mal. E aí na outra semana passada eu estava assim, me recuperando já. E aí eu senti muita dor nos meus rins. Muita dor. Então um dia eu cheguei lá na casa da Lu, da minha irmã, falando para ela, Lu, tá doendo muito, tô com muito. E ela falou, vamos orar, né? Vamos orar. Ela orou e eu tomei um remédio, e o remédio fez com que a dor passasse. Mas ela falou assim, Aline, continua declarando a cura sobre a sua vida. E eu, mesmo que doer, quando estava voltando a doer, eu ficava pensando, não, eu estou curada. Então eu ficava declarando a verdade, a palavra, eu não vai passar disso. E aí eu fui melhorando. No outro dia eu já não tive mais dor, mas naquela mesma noite nós tivemos uma experiência, porque mesmo medicada e sem já dor, foi o primeiro dia, foi na quarta-feira passada, o pastor falou bem assim, a partir desse dia vocês vão estar jejuando, cada um no dia, né, que estabeleceu lá no calendário, e vamos estar orando em família. Então aquele dia nós falamos, vamos orar em família hoje. E eu e a Lu, nós estávamos sentadas antes, tomando um café, e quando eu levantei assim, passando muito mal. Eu fiquei muito gelada, minha mão ficou sem cor, meus dedos ficaram roxos, meu pé também ficou sem cor. Eu comecei a ter ali uma crise de ansiedade. Minhas emoções, eu nunca tive isso na minha vida, mas as minhas emoções estavam completamente abaladas. E mesmo assim, eu não sentia, foi uma seta do maligno. Para mim, eu falava, Lu, estava muito bem. Eu levantei dali muito mal. Aí, tanto que eu não conseguia verificar qual que era a minha oxigenação, para saber. E ela estava dando baixo, porque minha mão estava muito gelada. E aí eu fiquei naquela crise, eu nunca tinha passado por isso. E hoje eu posso ver que realmente, quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade, não é brincadeira. Ela perde o controle do seu corpo, e o corpo dela vai... E minha mão ficou gelada, e o meu coração começou a acelerar, a minha pressão começou a subir. Então eu tive ali um momento de total desestabilização. Mas naquele mesmo momento, o Espírito Santo estava falando para mim, clama pelo fogo do Espírito. Que todo esse frio que você está passando, Jesus vai aquecer. Então eu fiquei em espírito, clamando o fogo do Espírito. E a Lu, quando estava começando a orar, ela se abaixou e ela se levantou e veio em direção a mim e orou por mim. Na hora ela falou, fogo do Espírito, aquece o espírito da Aline. E naquele momento eu senti que o meu corpo ele foi voltando ao normal, que o Espírito Santo ele habita dentro de mim. Então tudo aquilo que eu sentia, o Espírito colocou no lugar. Tudo que estava fora do lugar, as minhas emoções que estavam fora do lugar. Deus, ele é o Jeová Jirê, que provê nas nossas emoções, amém? Nós temos que crer nisso, que as nossas emoções, elas estão subjugadas ao Espírito Santo de Deus, amém? Então, para você ver que em todas as áreas da nossa vida, nas nossas emoções, muitas vezes nós achamos que estamos no controle, mas quando a situação, como eu estava ali, perdeu um pouco, saiu do meu controle,
Mas nós começamos a clamar o Espírito Santo de Deus e o fogo de Deus, e ele veio e ele aqueceu o meu espírito, e eu não senti mais aquilo, e eu espero não mais sentir, porque é algo terrível. É como se o meu coração tivesse acelerado, e eu ouvia na minha mente realmente o inimigo falando para mim que eu estava muito mal, que eu ia ter que ser levado para o hospital. E aí nós declaramos que nós não íamos, que nós íamos, que Deus estava sobre nós, que a palavra de Deus está sobre nós, amém? Então é uma palavra de Deus sobre nós, sobre as nossas emoções, sobre as nossas finanças, sobre o nosso casamento. Você tem que orar e declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, amém? Vamos declarar, então, neste momento de dízimo e oferta, eu quero que você, que tem dízimo, que tem oferta, para entregar nessa noite, que você entre em contato com o pastor Zé, né, com o telefone dele, ou mesmo a conta que ele já deixa, né, na descrição desse vídeo, amém? E você crê que Deus é o nosso Jeová Jirê, amém? Que Ele sabe, Ele tem o controle, o domínio, amém? De tudo está em suas mãos, amém? Que há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, amém? Então, se você tem dízimo e ofertas, se você vai entregar dízimos e ofertas nessa semana, que todos, na realidade, fiquem de pé, né? Que você coloque a mão no seu coração e fale: Senhor, Tu és o meu Jeová Jirê, Pai. Tu és o meu Deus provedor. Oh, Deus, tudo que eu preciso está em Ti, Senhor. Tudo que eu preciso está, Pai, diante do Senhor, ó Deus. O Senhor tem projetos, planos de bênção, planos de paz e não de mal. Oh, Deus. Amém, Senhor Deus, eu quero colocar a vida de cada uma das pessoas, Senhor Deus, Pai, que estão assistindo este culto, ó Deus. Oh, Pai, que o Senhor venha, manifestar o poder, ó Deus, na vida dessa pessoa. Deus, seja na vida financeira, Deus. Abre portas, ó Deus, envia provisão, envia, Senhor, aquilo que Ele precisa. Deus, oh, Pai, seja nas suas emoções, ó Deus. Oh, Pai, oh, toma o controle, ó Deus, das emoções do meu irmão, Pai, em nome de Jesus, Deus. Oh, Deus, se é no casamento, oh Deus, entra com provisão. Oh, Deus, se é, Deus, Pai, em qualquer outra área, Deus, Pai, que Ele venha, Senhor, ter segurança em Ti, Pai, que em Ti nós estamos seguros, ó Deus. Pai, como o Senhor diz, se quiseres me ouvir, comereis do melhor desta terra. Oh, Deus, a diferença está em ouvir a Sua voz. Pai, ajuda-nos, Senhor, ó Deus, a não ouvir, ó Deus, o que está as vozes que estão, ó Deus, Pai, ao nosso redor, mas ouvir a voz do Senhor. Aquieta nossa alma, Pai, nós queremos ouvir a Ti. Nós queremos, ó Deus, Pai, não andar fora daquilo que o Senhor estabeleceu para nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amado? Então creia que Deus, Ele é poderoso. Em nome de Jesus há poder, amém? Glória a Deus. Amém, amado. Sei que és um Deus fiel, na Tua palavra está escrito assim. Olá, igreja, amém? Glória a Deus. Hoje o pastor José Francisco e a pastora Fernanda, eles estão se recuperando, amém? Eles estão se recuperando, e eles nos deixaram a encargo de realmente levar esse culto, amém? De ministrar esse culto de adoração, de edificação ao Senhor, amém? Eu sei que é uma grande responsabilidade para nós, né? Não é algo qualquer, na verdade é algo muito, muito, muito importante, e a gente vê isso como algo muito sério, amém? Que o culto ao Senhor, ele é algo que nós devemos ter toda a nossa reverência. Não importa se é uma live, importa que nós estamos aqui para cultuar o Senhor. E eu creio que eu e você que está aí na sua casa, nós estamos no mesmo espírito, amém? Nós estamos vivendo dias de luta, amém? Como a Aline acabou de falar aqui, amém? A gente não ainda tinha falado abertamente, algumas pessoas, né, sabem, estão orando por nós. E nós, né, realmente a gente contraiu, né, o Covid-19. Eu, o Adriano, a Aline, o Denis, a minha mãe, a minha irmã Ana Paula, o meu pai, né? Então, assim, eu gostaria que vocês... A gente está se recuperando, a gente está bem, para a glória de Deus, amém? Como a Aline acabou de contar,
existem muitos momentos de milagres que a gente pode ver o cuidado de Deus, amém? Nós estamos nos recuperando em casa, né? Hoje o meu pai, que está mais assim, caidinho ainda, espero que vocês estejam orando por ele, o seu João, né? Que todo mundo conhece, né? Que gosta de receber a igreja na casa dele. Então, assim, eu creio que em poucos dias meu pai já vai estar bom, para a glória de Deus. E eu e a minha casa, nós vamos ter o prazer, né, de fazer um culto de ação de graça na nossa casa. Nós vamos ali contar os testemunhos que Deus tem feito, amém? São grandes coisas. Então, nós estamos aqui para ajudar o pastor, a pastora, né, nesse culto. E a gente entende quão importante que é, né, a gente estar aqui diante de Deus. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus em 1 Reis 17. Não, minto, 16. Não pode mentir, né? Pecado. Estou mentindo aqui para vocês. 1 Reis 16. 1 Reis 16. 16, 29. A partir do 29 diz assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E sucedeu que como se não fora levar a andar nos pedaços, nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda por cima tomou Jezabel, a filha de Etbaal, o rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. E também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos por mais um momento, mais um instante aí na sua casa. Segurasse aí a palavra de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra. Pai, como nós ministramos nesse culto, Pai, nós vivemos dias de guerra, Senhor Jesus. Mas, Pai, nós também sabemos, Pai, que existe sobre nós um Deus chamado Senhor dos Exércitos, Pai. Pai, o Senhor Jeová Nissi, Pai, que é a nossa bandeira, Pai. Todas as vezes que o inimigo olha para nós, ele tem que ver que existe uma bandeira, que o Senhor é a nossa bandeira, que existe sobre nós a presença de Deus. Então, neste momento, Pai, eu clamo ao Senhor para que os corações, Pai, sejam abertos, Pai, para receber a Tua palavra viva e eficaz. Deus, e que essa palavra, Pai, venha trazer, Senhor Deus, Pai, Deus, aquilo que é necessário para cada um dos meus irmãos, Pai. Cada um dos meus irmãos, aonde eles estiverem, Pai. Deus, Pai, seja no estado onde eles estiverem, Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, venha, Deus, falar com eles. E que cada um deles venham se posicionar, Pai, como realmente, Pai, servos do Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente estava lendo aqui um pedaço, né, quando começa 1 Reis 16. Ele começa contando o momento em que Acabe, ele começa a reinar em Israel, amém? Na verdade, em Samaria, né? Acabe, como está dizendo a palavra aqui, ele foi um rei, na verdade, onde, além de ser um rei ruim, ele ultrapassou isso, ele ficou péssimo. Porque além de ele já andar pelos caminhos errados do seu pai, ele ainda por cima se casou com uma mulher chamada Jezabel, filha do rei dos Sidônios, né? Filha de Etbaal. E se curvou diante a esse Deus, amém? E fez em Samaria ali um altar para Baal. E serviu ele, amém? E a palavra de Deus diz que ele fez muito mais para irritar a Deus do que todos os outros já tinham feito. Imagina você irritar ao próprio Senhor. Então ele fez muitas coisas abomináveis ao Senhor, aos olhos do Senhor, amém? E nós vemos que diante desse quadro, eles estavam vivendo ali na terra, né, em Samaria, eles estavam vivendo algo abominável. Na verdade, eles estavam vivendo tempos, onde havia
no território de Deus, no meio do povo de Deus, coisas abomináveis, porque esse Deus a qual eles serviam, Baal, amém? Era um Deus abominável, eles faziam coisas horríveis, né? Então assim, ali existia, no meio do povo de Deus, uma corrupção terrível, amém? Existia ali, na verdade, eram tempos onde havia abominações. Imagina, e Deus, como a gente cantou a canção aqui, né, falando que quando a presença de Deus está, os demônios têm que fugir, amém? Então a gente vê o quê? Que na verdade, Samaria não tinha mais a presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que é impossível, o Senhor não habita junto com demônios, amém? Não existe você, por isso que a palavra de Deus diz que nós servimos a um Senhor apenas. Não tem como a gente servir a dois senhores, não é verdade? Ou a gente aborrece um, ou a gente alegra o outro. Então, eles estavam aqui não vivendo mais para Deus, mas eles estavam vivendo o quê? Uma apostasia. Eles estavam vivendo contra a presença, a palavra de Deus. E neste momento, olha o que aconteceu. No 17, se você pode deixar sua Bíblia aberta, que a gente vai lendo alguns capítulos, alguns versículos, amém? No 1 Reis 17, começa bem assim esse capítulo. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra ao Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Que há de ser que beberás do ribeiro, que tenho ordenado aos corvos que ali o sustente. Foi, pois, a vez enquanto a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante ao Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Amém? Então nós vemos o quê? Olha como começa esse capítulo 17. Estava ali o povo vivendo numa abominação, numa apostasia. Estavam vivendo ali por causa do seu líder, amém? Por causa do seu rei, né? E também da sua mulher que era uma abominação também de mulher. Eles estavam vivendo ali dias de abominação, dias de pecado, amém? Então, quando você começa a ler o 17, ele fala: então Elias. Olha, eu fiquei pensando, então quando? Então quando estava tudo acontecendo aqui, então se levanta Elias. Então se levanta o profeta. Então se levanta um homem contra o sistema corrupto. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Um homem. Então se levantou Elias. Se levantou o profeta. Amém? E o engraçado é que a gente vê o propósito do profeta aqui. Ele começou a falar o quê? Fazer o quê? Ele profetizou. Amém? Ele falou assim: segundo a minha palavra, vocês estão fazendo, qual o Senhor eu estou, não haverá chuva, segundo a palavra da minha boca. Olha isso, gente. Segundo a palavra de Elias, não choveu. Amém? Segundo a palavra do profeta, não choveu. Deus, ele está levantando um povo para então, amém? Fazer muitas coisas no nome dele e através dele. Amém? Deus está falando: existe coronavírus na terra. Então se levantou fulano. Então se levantou ciclano. Então se levantou a Aline. Então se levantou a Priscila. Então se levantou a Dona Wilka, que está lá em Porto Alegre. Então se levantou a Geisiane. Então se levantou a Franciele. Então se levantou a Cristina. Então se levantou alguém para dizer contra aquilo. Amém? Deus espera isso dos seus filhos. Nós vemos aqui um homem chamado Elias se levantando contra um sistema idólatra, um sistema pecaminoso, um sistema abominável. E ele se levantou, amém? E Deus hoje espera que eu e você se levantemos. Então se levantou o profeta. Porque você fala assim: mas como, Lu? Essa palavra aí de profeta é para o pastor, para a pastora, para quem exerce ministério. Não digo isso, não diga isso.
Essa palavra é para mim e para você. Porque hoje nós somos profetas aonde? Dentro da nossa casa, amém? Existe um profeta, sim, sobre a igreja, geração eleita. Existe um homem que Deus dá direção, amém? Que Deus tem dado direção a nós, que se chama José Francisco, amém? Glória a Deus pela vida deste profeta, homem de Deus, e da pastora Fernanda. Mas na sua casa, você é um profeta de Deus. E Deus está falando comigo hoje. Ele falou, os meus filhos precisam se levantar. Então, você está vendo um caos no meio da sua casa? Você está vendo uma bagunça? Então se levante. Se levante aonde? Na sua força? Não. Na palavra de Deus. Amém? Segundo a palavra de Deus, se levante. E o engraçado que aqui ele fala, senão segundo a minha palavra. Ele ainda falou. Ele é ousado, esse profeta. Elias, eu admiro muito Elias, porque Elias era um homem destemido, um homem ousado. E aí você fala assim, mas, ai meu Deus, como que é ser ousado? Você ir acontecer e fazer? Não, irmão. Ser ousado é você seguir a vontade de Deus. Ser ousado é você seguir a palavra de Deus e aquilo que Ele determina para você. Isso é ousadia. Porque muitas vezes a sua ousadia em Deus vai simplesmente te levar a não fazer nada. Você vai ter que ficar simplesmente esperando e declarando a palavra, amém? Sem fazer nada. Isso é ousadia em Deus. E pessoas muitas vezes pensam, não, ousadia é você ir, você fazer, você comprar, você vender. Muitas vezes não. Muitas vezes a maior ousadia é você esperar em Deus. E isso eu tenho visto aqui na geração eleita, ao longo de muitos anos e muitos anos. O pastor realmente é um profeta de Deus, é um homem de Deus, que Deus tem levantado nessa nação. E nós temos visto muitas pessoas, muitas vezes até deixando ele. Por causa do quê? Mas ele não tem ousadia, porque ele não fez assim, porque ele tem que fazer assado. Irmão, a ousadia é seguir a vontade de Deus. Porque é loucura. Como a Aline acabou de declarar, é loucura. Quando ele, como profeta, como homem de Deus, diz, Deus vai varrer o vírus da face da terra. Isso é loucura. Entendeu? Porque muitas vezes a gente não consegue imaginar isso acontecendo, não é verdade? Então, Deus está falando, eu estou levantando um povo para profetizar a minha palavra. Amém? Para se levantar contra o sistema corrupto, pecaminoso. Amém? Por isso, a gente olha os profetas, se você olhar todos os profetas, eles muitas vezes não eram tidos de boa, não é verdade? Não eram muito populares, porque a gente olha Elias, ele se levantou, não é verdade? Você olha o profeta Jeremias, não é verdade? Era um profeta isolado. Isaías falavam palavras muito duras, palavras que realmente chacoalhavam a nação. Ia contra o sistema, ia contra aquela pouca vergonha, aquela idolatria que existia. Então, irmão, se você gosta de ser afagado, se você gosta de ser acariciado pelo mundão, irmão, me desculpa, com Deus não tem como isso. Você só vai ser um homem realmente de Deus quando você se levantar contra o sistema corrupto. Aí você fala o quê? Eu vou fazer uma página no Facebook, no YouTube, para se levantar contra. Não, meu irmão. É viver a palavra de Deus. Você pode prestar atenção. Muitas vezes, eu tinha um espaço de vida saudável, né? Lá da Herbalife. E muitas pessoas eu conheci através de lá. Foi uma época maravilhosa, né? Um tempo de Deus na minha vida. Como eu cresci naquele lugar. E naquele lugar, gente, eu estava lá e eu atendia todo mundo. Tinha gente com todo tipo, né? De todas as religiões. E, eu falar que eu não saía pra balada. Eu sabia que eu não bebia. Aquilo ali era terrível, sabe? A nossa postura, muitas vezes, incomoda, amém? As pessoas que estão vivendo no mundo. Então, se você é uma pessoa que você se preocupa muito com aquilo que as pessoas pensam, falam de você, você tem que começar a colocar a sua reputação em Deus, amém? Porque se você andar por aquilo que os outros pensam e falam de você, provavelmente você não vai conseguir ir muito adiante. A palavra de Deus fala sobre temor do homem, amém? Que a pessoa ter temor do homem, o que significa ter temor do homem? É se preocupar com o que dizem de você. Mas fulano não é homem de Deus, fulano não é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Os rótulos, irmão, você tem que largar a mão disso aí, entendeu? Senão você não vai conseguir. Imagina se os profetas de Deus da Bíblia fossem se preocupar com a reputação deles. Muitos até morreram
né? Muitos apóstolos morreram pelo nome de Jesus. Então, quando você é perseguido, você tem que dar glória a Deus, amém? Porque quer dizer que você está indo no caminho certo de Jesus. Você está indo contra o sistema, amém? Então, nós vemos aqui um homem realmente ousado em Deus, amém? Que se levantou contra um sistema terrível que existia naquela época. E ele diz, né? Não vai chover, amém? Aquilo ali, na verdade, era algo, Deus estava fazendo ali, era que realmente cerrasse o céu, para que o povo, a gente olha muitas vezes que a gente acha que Deus, ele é um Deus mau, amém? Deus, ele sabe todas as coisas, ele sabe o porquê que ele está fazendo todas as coisas, amém? Ele sabe o porquê que ele permitiu, porque Deus, ele tem uma vontade permissiva, ele permite que algumas das coisas aconteçam, amém? Naquele tempo, era a chuva, amém? Cerrou o céu, amém? Não choveu. E muitas vezes essa situação, não estou falando que essa situação é de Deus, amém? Ah, Deus que enviou o coronavírus. Não é isso. Deus permite que algumas coisas aconteçam, amém? Para dar um chacoalhão nas pessoas, em nós, todo mundo. E Deus, ele é misericordioso, amém? Porque todo aquele que escuta Deus, que realmente vai para a presença de Deus, ele vai acolher, amém? Ele é um Deus riquíssimo em misericórdia. Ele é um Deus fiel, ele é um Deus verdadeiro. Então, ele é um Deus maravilhoso, amém? Então, ali aconteceu aquela situação e a gente vê o quê? Deus falando para Elias ir para o ribeiro de Querite, amém? Que ali ele ia sustentar. O que a gente vê aqui? Gente, um homem de Deus, Elias, o que ele estava fazendo? Indo para um lugar onde não tinha nada, né? Provavelmente em pouco tempo ele ia morrer. Mas o que Deus fez? Você foi contra o sistema, você profetizou. E eu vou trazer o quê? Provisão na sua vida. E Deus proveu na vida de Elias, ali no ribeiro de Querite, amém? Ele era alimentado de manhã, de noite, né? De dia e de noite, amém? Ele bebia da água dali, até que um dia cessou, amém? A gente olha o quê? Cessou aquela provisão do ribeiro. E Deus, você acha que Deus, ai meu Deus, secou, e agora? O que eu vou fazer? Estou desesperado, agora a gente, né? Meu Deus, acabou a comida, o que eu vou fazer, Senhor? Né? Não é verdade? A gente fica desesperado assim. Muitas vezes acontece isso aqui, ó. Com a nossa vida a gente fica desesperado. Eu falo isso por mim, gente. Não é acusando ninguém, não. É eu mesmo. Muitas vezes acontece isso. A gente se desespera. Muitas vezes, como a Aline falou, sai um negócio do nosso planejamento. A gente se ira, a gente fica nervoso. Mas Deus não. Deus falou com maior tranquilidade. Acabou a água aí, irmão. Acabou, Elias. Né? Então, agora o que você quer que você vá? Você vai para Sarepta, amém? Que ali eu já ordenei. Olha o que Deus falou. Eu já ordenei que uma viúva te sustente, né? E a gente olha e pensa assim, né? Como que Deus é? Deus, ele nos surpreende, porque a gente pensa logo uma viúva rica, né? Uma viúva empostada, que tem bastante posses, ou que tem bastante água, né? Alguma coisa assim. Não, o que Deus fez? Deus colocou uma viúva pobre, que estava quase morrendo. Sabe por quê, irmão? Porque Deus queria que a provisão dele chegasse na vida daquela viúva também. Já não se tratava mais somente de Elias, se tratava da viúva. Deus tinha uma provisão na vida da viúva, ela estava pedindo, amém? E o que aconteceu? Se você ler o 17, amém? 17. O 17, 14 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até que é o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E olha o 15 e o 16, irmão. E ela foi e fez conforme o quê? A palavra. Ela fez conforme a palavra. Por isso que eu digo, a provisão das pessoas, a nossa provisão, não é a gente pegar e fazer uma figa. Vamos fazer uma figa. E aí a gente começa a falar um monte de abobrinha. Não, irmão. É a gente viver a palavra de Deus. E ela fez conforme a palavra de Deus. E assim comeu ela e ele e sua casa por muitos dias. E olha o 16, que eu fiquei mais impressionada. Da panela a farinha não se acabou, e a botija, o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara para o ministério de Elias. Glória a Deus. Então quer dizer o quê? A palavra de Deus se cumpriu, veio a provisão que ele tinha falado que ia vir. Amém?
Por quê? Porque ela teve uma atitude certa. Ela viveu aquilo ali, amém? E o mais engraçado, se você continuar lendo essa história da viúva de Sarepta, você vai ver o quê? Que acontece uma situação que o filho dela morre. Gente, que coisa louca essa mulher, na verdade. A gente olha ali e vê que o filho da mulher morre. Eu não vou ler agora, amém? Mas depois você leia todos esses capítulos, amém? Quando a gente prega aqui, irmão, sempre vai lá e consulta a palavra, amém? Porque a Bíblia diz que Paulo falava que o povo lá agora eu não lembro do lugar que ele estava falando, mas que eles eram o quê? Prudentes, que eles eram realmente, que eles iam lá pesquisar na palavra, ver se estava certo com aquilo que eles estavam pregando. Então, cria esse hábito de você ler os textos que estão sendo pregados, amém? Você lê aqui o que está sendo falado. Então, ele fala o quê? Que ele morreu, o filho. E aí, olha o que aconteceu, gente. O mais interessante, que a mulher ficou brava com ele. Amém? A mulher ficou brava com Elias. Que tenho eu? E clamou o Senhor, disse o Senhor, na cadeia. No 19, diz assim. E ele disse, dá-me o teu filho. Não, no 18, desculpa. Então ele disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? A mulher, o que aconteceu com a mulher? O filho dela morreu. E ela ficou desesperada. E eu fiquei pensando, falei, Deus, mas como aconteceu uma situação dessa? Ela estava vivendo um milagre na casa dela. Aí eu fui entender quando eu li o versículo 24, amém? O 24 diz assim, depois do quê? Depois do milagre que aconteceu com Elias. Porque Elias foi lá, né? E teve uma ressurreição. O filho dela reviveu, o filho dessa mulher. Amém? E aí olha o que aconteceu no 24. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu é homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Gente, no momento que a farinha não acabou, ela ainda não tinha reconhecido aquele homem como um homem de Deus. Você entendeu? Muitas vezes ela, sei lá o que ela pensou. Mas quando aconteceu a ressurreição, aí ela falou, agora conheço que tu, Elias, é homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Gente, eu fiquei impressionada. Ele falou assim, Deus, mas... E Deus falou comigo algo muito interessante. Falou assim, que isso acontece muitas vezes com pessoas que não estão levando a sério a palavra que está sendo entregada, a bênção que você tem recebido. Você tem que começar a reconhecer Deus, irmão, antes que uma situação como essa aconteça. Misericórdia, amém? Reconhecer os homens de Deus que estão sobre você, reconhecer a vida do seu pastor, amém? Reconhecer que ele é um homem de Deus, declarar isso, orar abençoando. Porque muitas vezes a pessoa, porque o pastor, porque a pastora não falou, não fez uma coisa que ela quis, já fica nervosa, já fica falando palavras de maldição contra a vida do servo de Deus. E olha o extremo que essa mulher chegou, amém? E ela falou que depois daquela situação que ela foi reconhecer que Elias era um homem de Deus, amém? Então, que a palavra de Deus na boca de Elias era verdade. Gente, olha o tanto de coisa que esse homem viveu. Olha o quanto de coisa. A gente já falou aqui que quando ele declarou a palavra, o céu fechou, amém? E não deu chuva. A gente viu que ele sendo sustentado, vendo milagres, né, de provisão na casa da viúva de Sarepta, vendo que a ressurreição do filho dela. E aí, quando chega no capítulo 18, Deus ele dá uma palavra novamente. No 17, ele diz o quê? Foge agora que senão vai dar ruim para você aqui, né? Você liberou a palavra, agora vai ter que aguardar o tempo para começar a se mover de novo. E aí Deus fala para ele, no 3º ano, dizendo, vai-te, mostra Acabe, porque farei chuva sobre a terra. Então chegou o tempo, amém? Tinha findado o tempo dos 3 anos, e Deus falou assim, vai, se mostra para Acabe de novo, que agora é a hora de descer a chuva de novo, amém? E olha que interessante, no 2 diz assim, e foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Então quer dizer que lá dentro de Acabe, dentro da casa de Acabe, tinha um homem lá chamado Obadias que temia ao Senhor. E olha isso, porque sucedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com água e pão. Glória a Deus.
Glória a Deus por isso. Nós vemos o quanto essa mulher aqui era maligna. O que ela fazia? O objetivo dela, um dos objetivos, porque essa mulher era o quê? Calar a voz profética de Israel, amém? Calar a voz profética, a gente vê nitidamente. Ela tinha uma coisa, ela queria matar os profetas. Ela queria matar até o último, amém? E Elias era procurado porque ele era o principal profeta, amém? Mas Obadia tinha se colocado na frente ali e tinha, amém? Deus tinha usado a vida de Obadias para sustentar, para trazer provisão para esses profetas, escondendo ele, amém? E para resumir a história aqui, a gente vê o quê? Que ele foi até Acabe, amém? E ele se apresentou até Acabe, e Acabe perguntou, se você ler lá no 17, diz assim: você que é o perturbador de Israel. Gente, olha isso, Acabe falando que Elias era o perturbador de Israel. O perturbador, porque a palavra dele, de Deus, estava perturbando Israel. E Elias fala: não, você e a tua casa que são os perturbadores de Israel. Vocês sim estão trazendo sobre Israel destruição, sobre Samaria destruição, pecados, aonde, né, ia trazer consequências terríveis. E ali foi proposto, amém? O sacrifício, né? A gente fala que é o desafio de Elias. Elias vai lá e fala assim, ó, vamos colocar os profetas de Baal, amém? E os profetas de Astarote, né, ou de Aserá, né? E vamos fazer um desafio. E ele fez uma pergunta para o povo de Deus. Quem é que, se Baal é Deus, servia Baal. Mas se Deus é Deus, servia ele, amém? E fizeram ali o quê? Um desafio. E a gente já sabe da história, né? Os profetas de Baal se cortavam, faziam um monte de coisa e nada acontecia, né? Nada aconteceu. Até Elias tirava sarro deles, não acontecia nada. E aconteceu que quando Elias restaurou o altar, amém? Colocou ali o sacrifício, colocou ali a água, veio o fogo do céu e consumiu todo o holocausto, amém? E Deus respondeu, e o povo gritava: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, amém? Glória a Deus. Olha o que um homem que está alinhado com Deus e com a palavra dele faz numa nação. Um homem destronou o inimigo, amém? Fez com que ele caísse, amém? Através da sua atitude, da sua forma de viver com uma palavra, seguindo a direção de Deus, seguindo a palavra de Deus. Mas, gente, o mais interessante de toda essa história, que a gente está falando sobre, como eu te falei, Elias para mim é um profeta a qual eu admiro muito na Bíblia, amém? Mas começa ali no 19 uma situação muito terrível, porque Jezabel, faz uma ameaça a ele, amém? Jezabel faz uma ameaça a ele, uma mulher faz uma ameaça a ele. Gente, presta atenção quem que é Elias. Elias é aquele que se levantou contra o sistema. Elias é aquele que profetizou que não ia ter chuva, não teve chuva. Foi aquele que através dele uma pessoa ressuscitou. Ele matou 450 profetas de Baal e 400 de Aserá. Gente, será que esse homem é um homem medroso? Um homem qualquer? Não, ele era um homem de Deus, era um profeta do Senhor, levantado com um propósito ali em Israel. Mas a gente vê que no 19, algo acontece na vida dele. Algo acontece na vida dele. E fala bem assim, ó, no 19:1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Elias matou, gente. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhes: assim me façam os deuses outro tanto, se amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. E vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e assentou-se debaixo de um zimbro. Pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro,
E eis que então o anjo do Senhor disse, se levantou, come, anda, amém? E ele vai falar o quê? Que ia para ele comer, para ele beber, né? Deus tinha preparado ali uma comida para ele andar, amém? E ele foi, se levantou, amém? E foi, né, lá para o monte de Deus, Horebe, amém? Foi para o monte Horebe. E no 11, diz bem assim, e ele lhe disse, sai para fora, e põe neste lugar perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor com também um grande vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, a voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. E só eu fiquei, e buscavam a minha morte para que me tirarem. E o Senhor disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto. Amém. Até aí. Gente, se você vê, duas vezes Elias fala o quê? Eu fui zeloso, sabe? Ele começa a reclamar com Deus. Gente, Elias foi e entrou dentro de uma caverna. Ele ficou dentro de uma caverna. Deus tinha falado para ele ir para o monte, mas não para ficar dentro da caverna, amém? Né? Tanto que Deus sacudiu ele para tirar ele de lá. Mas a gente pensa assim, gente, como Elias foi cair nisso? O que aconteceu com Elias? O que aconteceu com Elias? Para ele cair numa situação terrível dessa, de uma depressão, amém? De ficar dentro de uma caverna escondido. Como que isso foi acontecer com um homem de Deus como esse? Simplesmente porque uma mulher falou que ia matar ele? Gente, ele já tinha acontecido tantas coisas e milagres na vida de Elias. E eu digo isso na sua vida, meu irmão. Quantas coisas e quantos milagres já aconteceram na sua vida? Quantos momentos Deus já te livrou? Quanta provisão Deus já não deu para você? Quantos dias você já não viu milagres, prodígios, maravilhas? Você não percebeu que Deus te ama, meu irmão? Quantas vezes, e você muitas vezes, neste momento está dentro de uma caverna. Mas hoje o Senhor quer te mostrar por que muitas vezes aconteceu isso. Primeira coisa, gente, o espírito de Jezabel não é apenas uma mulher. Na verdade, às vezes Jezabel não é apenas uma mulher. É um espírito maligno, amém? Existe uma atuação chamada espírito de Jezabel, que atua para quê? Para matar a voz profética, amém? Para matar os profetas de Deus. Aí você fala, Lu, como que você sabe disso? Eu gostaria que vocês abrissem Apocalipse 18, amém? Deixa marcadinho aí que a gente vai voltar, pra gente encerrar, amém? Apocalipse 18, Apocalipse 2:18, desculpa. Às vezes a gente é meio apressado para falar, né? E diz assim, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e como pés de latão reluzente. Eu, as tuas obras e teu amor, Deus fala, Jesus fala, eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência e as tuas últimas obras são maiores do que a primeira. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, em ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam de coisas sacrificadas a ídolo. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da tua prostituição, e não se arrependeu. Amém? Gente, Jesus está falando, né, através do profeta, de João, amém? O que? Apóstolo João. Que existia uma situação em Tiatira, que lá existia uma situação que aquela igreja, ele conhecia as obras daquela igreja. Aquela igreja era uma igreja, gente, olha isso. Ela tinha amor, ela tinha serviço, ela tinha fé, ela tinha paciência. E as últimas obras da igreja de Tiatira eram melhores do que as primeiras. Gente, imagina você viver isso.
Na verdade, a gente tenta viver isso, o amor, a fé, amém? Então era uma igreja realmente que tinha obras, amém? Não era só uma igreja de palavras, mas que realmente à vista servia a Deus. Mas existia uma situação, existia uma mulher lá. E olha que interessante, mas tenho contra ti que tolera Jezabel. Tolera Jezabel. Gente, Jezabel aqui, pensa, né, de Elias, Apocalipse de João. Gente, Jezabel já tinha morrido há mais de anos. Porque aqui não está sendo falado de Jezabel literalmente. Aqui está falando do espírito que atuava em Jezabel. Amém? Existia um espírito maligno que atuava através de Jezabel para calar os profetas, para matar os homens de Deus. Amém? E aqui fala, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituem como de coisas sacrificadas a ídolo. Amém? Então nós vemos o quê? Aqui existia uma atuação de Jezabel, assim como existia lá nos tempos de Elias. Gente, nós estamos vivendo dias onde a gente vê homens de Deus indo para cavernas. Homens de Deus sendo atormentados. Gente, eu vou falar uma coisa. A depressão é uma doença, tem que ser tratada, amém? É uma coisa séria. Mas existem situações onde o espírito de Jezabel tem atuado na vida de homens de Deus, de mulheres de Deus. Aonde que ele atua? Ele não é um espírito que entra na pessoa. Não é isso, gente, que eu estou falando. É um espírito que age, amém? Muitas vezes através com sentimentos, com dardos inflamados na alma. E muitas pessoas tentam fazer libertação, né, com pastores. Ah, está em pecado. Não, gente, muitas vezes o homem de Deus não está em pecado. Elias não estava em pecado. Amém? Elias não estava em pecado, era um homem de Deus íntegro. Igual como a igreja de Tiatira. Amém? Um homem de Deus, um homem que tinha amor. Amém? Porque, gente, ele tinha amor pelas pessoas. Por isso que ele declarava a palavra de Deus. Ele tinha fé, um homem de fé. Um homem de obras grandiosas. Mas o espírito de Jezabel encontrou no coração dele, amém? E lançou dardos nas emoções. E é isso que eu quero falar com você. Você pode não ser um pastor, uma pastora, mas você é o profeta da sua casa, meu irmão. Você é o profeta da sua casa. E muitas vezes esse espírito, ele não, como eu te falei, muitas vezes você não está em pecado. Não é situação de pecado, é situação de muitas vezes dardos inflamados. Você está sendo acometido muitas vezes por sentimentos, bombardeios de sentimentos, de ansiedades. A Aline até chegou a contar, gente, ela não sabia o que eu ia pregar aqui. Ela não sabia o que eu ia pregar aqui, e eu não sabia o que ela ia falar. E muitas vezes o inimigo tem bombardeado a nossa mente. Gente, esse coronavírus não é apenas maligno por causa da doença. É por causa das informações, o excesso de informação. Você entra nesse jornal, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Você não tem que ficar, como que eu posso dizer, alienado, sem ver nada, não. Mas cuidado com aquilo que você assiste na televisão. Cuidado com esses negócios de cadeia neles. Esses negócios que você assiste, que você é bombardeado na sua alma. E aí você tem dificuldade de crer. E aí quando você menos espera, você está dentro do quarto, dentro da caverna, isolado, quase morto. Você está ali preso. E Deus está falando comigo, com você. Você é um homem de Deus, um profeta da sua casa, irmão. Um profeta da sua casa. Usa a tua boca para profetizar coisas de Deus. Usa a tua boca para declarar aquilo que Deus tem para você, para sua família. Não fica perturbado com as informações, não somente do coronavírus, mas de tantas informações, irmão. Crê naquilo que Deus está te falando. Não deixa que o inimigo abata a sua alma. Volta lá comigo lá, para a gente já encaminhar para o encerramento. Gente, aonde que Jezabel, onde que esse espírito maligno atingiu Elias? Gente, Elias achava que estava sozinho. Elias achava que não tinha ninguém mais com ele ali. Que ele era o único homem de Deus. Quando ele começou a achar e ver, não, eu estou sozinho, eu vou morrer. Todo mundo morreu, então não vai ter mais escapatória para mim. Gente, ele achou ali no coração. Como eu te falei, não era pecado. Elias não estava em pecado. E não é situação de pecado. Muitas vezes, irmãos,
Toma cuidado com esse negócio de você ficar, sabe, querendo ficar, não, sabe? Cuida do seu coração. A palavra de Deus diz que do coração procede as fontes da vida. Tudo é saída de vida através do seu coração, da sua mente. A pastora pregou aqui domingo sobre a armadura de Deus, o capacete da salvação. Amém? A couraça da justiça. Então toma cuidado. Não deixa. Cuidado com aquilo que você vê, com seus olhos. Vem. Aquilo que você escuta. Não, se você sabe. Gente, tem coisas que eu não vejo, eu passo direto. Facebook mesmo é um bombardeio mental. Um bombardeio. E Deus, sabe o que Ele quer que você pegue isso? É seta. Pim, entendeu? Se você pegou essa seta, irmão, muitas vezes você já fica prostrado. Acabou com você, entendeu? E você vai para a caverna. E lá, somente Deus para te tirar. Só Deus tirou Elias da caverna. E olha que interessante. Gente, Obadias tinha ou não tinha falado que ele tinha separado 50, separado 100, tinha guardado lá 100 profetas. Gente, Elias sabia ler a Bíblia. Ele tinha falado, mas ele não cria, ele não creu, entendeu? Ele tinha esquecido, ele tinha apagado essa mente dele. Porque constantemente ele falava: só eu dos teus profetas fiquei, só eu. Gente, olha a resposta de Deus para Elias. No 18 diz assim, leia comigo, irmão, leia comigo, é sério isso. E olha o que ele diz, no 19 e 17. E há de ser que se escapar da espada de Azael, mata-lo-á, e que escapar da espada de Jeú, mata-lo-á Eliseu. Amém? Quer dizer que aqueles que estavam fazendo abominação, não ia ficar nenhum. Ele ia ungir as pessoas. Então quer dizer o quê? Volta para o seu caminho. Então quer dizer que Deus deu trabalho para ele. Volta, sai dessa caverna agora e faz o que eu estou te falando. Amém? E ele falou, né, para ungir lá os irmãos lá. E aí olha o 18. Olha o que ele fala. Hashtag também, né? Hashtag fica a dica. E também eu fiz ficar em Israel. Não é 100 não, irmão. Porque ele sabia que 100 estava. Obadias falou que 100 tinha ficado. Ele falou: também fiz ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram perante a Baal. E toda a boca que não dei de beber. Amém? Que não o beijou. Gente, 7.000. Tinha 7.000 profetas, homens de Deus, que não tinham se dobrado a Jezabel e a Baal. Amém? Não tinha se dobrado aquele Deus falso. Então não era só ele. E eu estou te dizendo agora, irmão, se você está se sentindo sozinho na sua casa, está se achando coado, muitas vezes você está em isolamento social, as pessoas não podem ir com você, mas às vezes você está sozinho. Deus está falando, não é só você. Existe uma nação de profetas para declarar a minha palavra. E Deus está falando com você, se levanta agora. Então se levantou Lucilene. Então se levantou. Declara a sua palavra. Fala assim, então se levantou, fala o seu nome. Fala o seu nome. Então se levantou, eu quero que você levante da sua casa aí. Se levanta. Fala assim, então se levantou Lucilene. Então se levantou Lucilene para profetizar, para declarar a palavra de Deus. Irmão, não é brinquedo. Toma cuidado. O inimigo quer pegar a sua alma e quer começar ali a destruir. Quer te colocar numa caverna. Esse homem era um homem de Deus. Era um homem, foi levantado como um profeta, que fez tantas coisas, prodígios, maravilhas. E quem tirou ele de lá foi Deus, irmão. Foi Deus, e por ele mesmo ele ficava lá. Ele morria. Deus não desistiu de Elias. E eu estou aqui para declarar a sua vida. Gente, você é profeta na sua casa. Cuidado com aquilo que você tem declarado. Declara a palavra de bênção na sua casa, para sua família. Irmão, a pastora esses dias pregou dizendo que a arca ia adiante para atravessar o Jordão. Quase caiu o Rio Jordão.
E a arca ia diante deles, e eles ficaram no meio do rio, para a água não descer, enquanto todo mundo passava. Irmão, que seja você, que está na frente, está com a presença de Deus. Sabe o que é a arca de Deus? É a presença de Deus. Não é você, não é a minha oração. Gente, se você for ler lá em Tiago, se não me engano, a palavra de Deus diz que assim como Elias orou, e a chuva não caiu, e assim ele orou também, e a chuva desceu. Amém? Assim a oração do justo, poderosa e eficaz. Poderosa e eficaz. Irmão, você é profeta de Deus na sua casa. Que seja você que está aqui esperando todo mundo passar. Todo mundo vai passar, declara aí. Todo mundo vai passar, ninguém vai ficar para trás. Ninguém na minha família vai ficar para trás. Ninguém vai morrer com coronavírus. Não vai, irmão. Declara isso, irmão. Acredita na palavra, irmão. Não deixa o diabo te destruir emocionalmente. Declara essa palavra, crê nessa palavra e vive essa palavra. Porque Deus é poderoso, e você não está sozinho. Existe um exército de Deus. Deus é o Senhor dos exércitos. Existe um povo de Deus que está clamando. E não é só eu, não é só você, não é 10, não é 12 pessoas, são muitas pessoas de Deus. De Deus. Parece que a igreja está corrompida. Parece. Muitas vezes a gente fala até de muitas coisas que a igreja faz. Mas a igreja verdadeira existe, irmão. E Deus vem por causa da igreja dele. A igreja dele, irmão. E hoje, irmão, eu gostaria que nós aqui clamássemos. Porque o nosso pastor Zé Francisco, ele está passando por um momento de luta, sim. Como a pastora tem declarado aqui. Mas eu conversando com a Aline hoje, Deus falou comigo no meu coração que Moisés, amém? Ele estava com os braços levantados, e quando ele estava com o braço levantado, Israel prevalecia, amém? Só que ele ficou cansado, amém? De tanto ficar com os braços levantados. E Ur, amém? Arão e Ur sustentavam seus braços. Arão e Ur sustentavam os seus braços erguidos até o fim da batalha. Irmão, sustenta o seu pastor agora. Sustenta o seu líder. Como? Para de declarar a palavra de maldição. Chega. Começa a declarar aquilo que ele já falou. Ele falou muita coisa aqui. Ele declarou muita coisa aqui de vitória. Ele falou muita coisa. Para. Começa a declarar. Começa a sustentar os braços dele. Erguido. Amém? Porque ele vai sair de todas as situações difíceis que nós estamos vivendo. A gente vai passar para o outro lado, irmão. Vamos orar agora. Eu gostaria que vocês erguessem as suas mãos aí. Amém? Erguessem as suas mãos para o alto e declarasse: Deus, em nome de Jesus, Pai, nós somos profetas, Pai, levantados para a última hora. Deus, nós somos, Pai, os teus filhos, Pai. Deus, nós não estamos aqui pela nossa força. Nós não estamos aqui porque nós somos bons, porque nós somos bonitos, porque nós somos, Pai, poderosos. Não, Senhor, a força, o poder está em Ti, Senhor Deus, e nós reconhecemos isto, que venha ao Teu reino, que venha a Tua vontade, que venha ao Senhor, Pai. E nós declaramos que nessa noite, Pai, Deus, Pai, que como profetas da nossa casa, nós declaramos a palavra de bênção. Deus, declaramos que a nocividade desse vírus não vai alcançar os nossos. Deus, declaramos, Pai, que a provisão do Senhor está sobre nós. Declaramos que a palavra de vida está sobre nós. Declaramos, Pai, que nenhum mal terá o poder, Pai. Deus, Pai, de ceifar a vida daqueles que nós amamos, da nossa casa, Senhor. Declaramos, Pai, que nenhum mal vai prevalecer, Senhor Deus, contra a igreja de Jesus. Declaramos, Pai, Deus, Pai, aqui como igreja, não eu sozinha, nós como igreja, declaramos uma palavra sobre a vida do nosso pastor, Pai, de bênção, de cura, de restauração, Senhor. Declaramos, Pai, que ele é um homem de Deus. Nós reconhecemos a vida do pastor José Francisco. Nós reconhecemos, ele é profeta de Deus. Ele é profeta de Deus, Pai. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor tem usado a vida dele para nos abençoar. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é Deus e que a palavra de Deus na boca deste homem é verdade. Nós declaramos, Pai, a palavra de Deus na boca do pastor José Francisco é verdade. Assim como Elias, Pai, tem se levantado como, Pai, Senhor Deus, Pai, como um profeta, Senhor Deus, Pai, como
monta o sistema, assim também o Senhor tem levantado este homem. Então, em nome de Jesus, nós como igreja, Pai, pedimos ao Senhor, Pai, restaura ele, Pai, cura ele, Senhor Jesus, levanta ele agora, Senhor, levanta a pastora Fernanda, Senhor Deus, traz sobre eles, Pai, um fôlego de vida, Senhor, levanta, Pai, levanta, porque eu sei que grandes coisas são o que o Senhor tem para essa igreja, o que o Senhor tem para a vida deles. Pai, eu oro pela vida do Ian Rafael, Senhor, pela vida, Senhor, do Max, da Rafaela, e nós declaramos sobre esta casa a tua bênção, Pai, a tua bênção. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, irmão. Se você tem alguém aí, dá um abraço na pessoa que está do seu lado, amém? Declare e fala bem assim para ela, fala assim: você é profeta de Deus, você é profeta de Deus, amém? O Senhor abençoe você, irmão, em nome de Jesus. Só mais um minuto, amém? Amém, irmãos? Oi, estou aqui de novo, amém? Vamos aqui orar pelas pessoas, né, que estão com alguns sintomas. Orar novamente pelo meu pai, pela minha mãe. Eu peço para que você ore pelos pastores, amém? Irmãos, o que a Lu disse hoje e o que Deus ministrou foi muito forte. Foi muito forte. Eu aprendi, meu pai, que quando alguém fala ou te corrige, não é para você absorver e ficar com ódio, absorver e achar que você está certo. Não, porque Deus, ele não corrige se você está certo. Deus corrige se você está errado. Em minhas orações, às vezes eu peço para que, se eu estou fazendo algo errado, ou se a nossa família está fazendo algo errado, corrija-nos. Se nós estamos fazendo algo que não é certo, dê-nos um sinal, nos fale. Porque nós, como meus pais, como os principais pastores, também, além de ter um cargo enorme de mostrar para suas ovelhas o caminho certo, eles também têm que seguir, porque a pressão é grande. Os diáconos sabem, eu sei que os nossos pastores, não falo só como filho, mas sim como discípulo principal, que eu amo eles, todos nós amamos eles, e sabemos que nós, a geração eleita, não seria nada sem eles. Eu quero orar aqui novamente por esses pastores, por essa igreja, para que nós podemos, no mesmo espírito de oração, clamar para que, primeiramente, que esse Covid vá embora, e segundamente, pelos pastores, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, entramos em Tua presença agora, meu Deus, e pedindo, Deus, primeiramente que o Senhor nos torne mais que vencedores durante essa pandemia, meu Pai. Estamos passando, Deus, uma pandemia, estamos passando uma circunstância horrível, meu Pai, em que se encontra pessoas abaladas, em que se encontra pessoas com o emocional acabado, em que se encontra, Senhor, pessoas procurando suicídio, a morte, porque não sabe o que vai fazer, Pai. Como eu disse no início, meu Deus, Senhor, nós não temos que procurar soluções para esses tempos em palavras de homens, mas sim a palavra de Deus, meu Pai. A Lu disse aqui que Elias não queria sair da caverna, mas o Senhor não esqueceu dele, o Senhor continuou insistindo, Pai. Insiste em nós também, meu Pai. Nós não queremos sair dessa caverna que nos aprisiona, que é a teimosia, que é o medo, Pai. Mas o Senhor não esqueça de nós, meu Pai. Nos tire daquele lugar, Deus. O Senhor já declarou uma palavra de vitória sobre as nossas vidas, Deus, e sabemos que ela irá se cumprir todos os dias. Também queremos orar pelos pastores da igreja, meu Pai. Sabemos que eles são as principais barras, são as principais colunas dessa igreja, meu Pai. Então queremos dizer, Deus, que como discípulos, ovelhas que servem a Deus e obedecem aos seus pastores, queremos dizer, Deus, que liberamos uma palavra de cura sobre a vida do pastor e da pastora, meu Pai. Senhor, está declarado agora que todo demônio, todo espírito que tem agido, toda pessoa que tem feito algum trabalho ou dito algo, está quebrado, amarrado em nome de Jesus. Amém. Oramos também, Senhor, para encerrar o culto. Irmão, sabemos que nesses tempos está sendo difícil. Em nome de Jesus. Irmãos, queremos ver você novamente
live o pastor estará encerrando o culto, assim se Deus quiser, amém? Então eu espero você, a sua família, a sua casa, no próximo culto, amém? Em nome de Jesus.